Oi, gente, boa noite, tudo bem com vocês? Boa noite, Cris. Agora que eu tô gravando aqui esse vídeo aqui pra vocês, eu subi um vídeo e já vou excluir ele, porque o danado deu direitos autorais e eu vou ter que mexer de novo nesse vídeo. Foi um vídeo que acho que, não sei se todo mundo viu, né? Todo mundo assim, o pouco inscrito que eu tenho. Esse vídeo, ele deu direitos autorais porque eu gravei ele na igreja, sabe? Mas eu não sei porque o YouTube deu direitos autorais no vídeo. Eu acho que porque tinha um playback, que tinha acho que um fundo musical na narração do grupo de teatro. Porque eles falaram que quando eles, na pandemia, eles tiveram que viajar, né, pelo Brasil para poder levar a palavra, né, de Jesus, de Deus, porque eles são missionários e tal, só que aí eles não tinham como ficar falando, né, acho que por diversos motivos, então eles usaram um playback, então eles faziam meio que uma mímica, porque tipo como se fosse uma reação, né, porque tem pessoas também que não falam e nem por isso elas deixam de se comunicar, então é uma forma de se comunicar, né, fazendo tipo de um react. E foi o que eles fizeram com esse playback. Porém, ele tinha um fundo musical e deu direitos autorais. Então, eu vou ter que tirar o vídeo do canal, configurar ele de novo, né? Eu vou ter que editar, na verdade. Vou ter que editar ele novamente e subir o vídeo. Então, gente, eu vou ter que excluir. E aí, eu quero falar uma coisa com vocês aqui agora, que eu tô, assim, super feliz, né? Sempre fico e sempre comento nos meus vídeos que eu tenho uma fofa, uma maravilhosa, que é uma inscrita aqui no canal, que é a Cris, que ela é de Minas Gerais. E aí, ela sentiu minha falta. Eu fiquei tão feliz de saber que ela sentiu minha falta aqui no canal, porque eu não tinha mandado mais vídeos, né? Não subi mais vídeo pro canal, por conta de correria. Porque eu sempre falo, né, que eu dou muita atenção pro meu canal monetizado, porque eu trabalho todo dia eu mando vídeo lá. Então eu tenho esse compromisso. Então, às vezes, quando eu tenho muitas coisas aqui em casa para poder fazer, né? Então acontece que o tempo fica todo para esse canal. Mas eu não deixo de fazer vídeos para esse canal aqui também, porque eu pretendo muito monetizar esse canal. Então, gente, tô pedindo desculpa pela demora dos vídeos e tô avisando para vocês que eu vou excluir o outro vídeo que eu não tirei ainda. Depois que eu editar ele, subo novamente, tá? Já avisando para vocês. E para dar um beijo muito grande. Um beijo pra você, Cris, maravilhosa, ó. Você mora aqui no meu coração, viu? Gosto demais quando você escreve que tá sentindo falta dos meus vídeos. Que eu tô fazendo vídeos agora, né? De vlog misturado com política. E eu não poderia deixar de comentar aqui neste vlog, porque eu estava doidinha para poder vir aqui para comentar com vocês justamente sobre o carnaval. O vídeo do carnaval que eu não fiz ainda. Todo mundo tá falando, né? Do que aconteceu com o presidente Lula no carnaval, e eu não fiz ainda. Eis-me aqui agora fazendo, me redimindo com vocês. Então, meus amores, vamos lá começar essa resenha. Vamos aqui palpitar e vamos distribuir aqui tudo o que aconteceu. Então, o presidente Lula está no ano de reeleição e não pode se expor a nada de evento público, porque pode configurar como se fosse uma propaganda eleitoral antecipada. Vocês sabem que a Carmen Lúcia está sempre falando que não pode fazer certo tipo de evento. Ela até comenta num vídeo sobre areia movediça. Cuidado com a areia clara, que ela pode ser uma areia movediça também, que engraçado. Mas aí tem até o vídeo que ela comenta aqui sobre isso. Porque tem que tomar cuidado, né, gente? Não pode, mesmo que o Lula está com a máquina na mão, mesmo que o Lula tenha o TSE e também o STF nas mãos dele, porque, tipo, é tudo na camaradagem, tudo na amizade, tudo mais, tudo pausa, e não pode, né? Por quê? Porque quando foi Bolsonaro, não sei se você se lembra aí de algumas campanhas atrás, né? Acho que até mesmo em 2022, que o Bolsonaro, acho que ele participou de um evento, não sei se foi 7 de setembro, e deu um problema, né? Eles quiseram processar Bolsonaro por causa disso. Agora, numa escola de samba, um evento público,
num enredo totalmente voltado para o presidente, falando o nome dele, falando o número de legenda partidária dele, que é o 13, né? Eu ia falando também. E ele até desceu do camarote, que não podia, e foi no meio do público lá para poder cumprimentar o pessoal, para poder agradecer. Mas parece que a Janja, ela ia desfilar junto com a Glaze Hoffman e junto com Lindenberg Faria, maridinho dela, né? E aí acho que alguém deve ter falado para eles pisar no freio, né? Tomar cuidado, porque aí tá muito na cara, né? Mas mesmo assim, eles fizeram coisas que não podiam, né? Eles estavam lá dançando, que eu vi a Glaze Hoffman estava lá com o marido dela, e também o presidente Lula, ele desceu, ele estava no camarote dançando com a Janja, mas depois ele foi lá no meio do povo, coisa que não podia, né? Mas ele fez. Tudo ele pode, né? A Carmen Lúcia, que está tomando conta agora do TSE, ela tá com os olhos meio assim, tipo miudinho, não tá enxergando direito, né, o que tá acontecendo com o presidente Lula, mas ela alertou que tem que tomar cuidado, que não pode. Olha o vídeo. Todos os indicativos são, como já foi posto aqui, de que é um ambiente muito propício a que haja excessos, abusos e ilícitos. A festa popular do carnaval não pode ser fresta para ilícitos eleitorais de ninguém. E, portanto, afirma bem o eminente ministro André Mendonça, anuncia-se como partícipes ou possíveis participantes pessoas que já se anunciaram como sendo eventuais candidatos a caber no tempo e modo indicados pela legislação eleitoral, o que significa que há pelo menos um risco muito concreto, plausível, de que venha acontecer algum ilícito que será objeto, com toda certeza, da atuação dessa justiça eleitoral, que já foi acionada, não se pode nem dizer que pode vir a ser, está acionada como uma representação por propaganda eleitoral intempestiva. Então, povo, olha só o que a Carmen Lúcia falou aí nesse vídeo. Ela disse que tem que tomar muito cuidado com um pré-candidato à reeleição ou um pré-candidato à eleição do ano, que no caso agora em 2026 não pode se fazer propaganda eleitoral antecipada, ou seja, tem que tomar muito cuidado, né, para não configurar como uma propaganda eleitoral. E o que aconteceu com o presidente Lula? Não foi para vocês, não pareceu para vocês uma propaganda eleitoral antecipada? Para mim pareceu, porque na escola de samba tinha música, número dele, falando sobre ele e tudo mais. E aí fica difícil, né, para o outro oponente. Além do que, ele está com a máquina pública na mão. É injusto, né? A outra anotação que foi feita aqui é que isso aqui não parece ser um cenário de areias claras de uma praia. Parece mais areia movediça. Quem entra, entra sabendo que pode afundar. O Estado democrático de direito significa aplicação do direito a todos igualmente. Não pode ter um tratamento diferenciado nem nos termos da lei, nem nos termos da jurisprudência já aplicada por este Tribunal Superior Eleitoral. Não pode haver realmente propaganda eleitoral antecipada, a legislação é clara, a atuação do Tribunal Superior Eleitoral vem sendo exemplar neste sentido de atuar com rigor, tempestivamente. Então tá, vamos ver onde que é que vai configurar esse rigor aí, né? Nos rigores da lei, porque a gente viu, né, o Lula lá no meio do povo. Vocês vão ver agora, pra não dizer que tô mentindo. Pois é, minha filha, o que tu me diz disso? Ele percorreu, parece que quase toda a Sapucaí, ele, ó, beijando todo mundo, fazendo as vezes dele, aparecendo publicamente.
Lula é evacionado e aplaudido em Recife e na Bahia. O presidente Lula tem participado do carnaval ativamente este ano de eleição. Em Recife ele foi aplaudido e na Bahia foi flagrado dançando com Janja. Foi a primeira vez que um presidente em exercício participou do desfile. Se isso não for considerado uma propaganda eleitoral antecipada, não sei mais o que pode ser, né? Fosse Bolsonaro, tinha dado BO, tinha dado problema. E agora eu quero que vocês vejam um vídeo que o Tarcísio de Freitas ele fez falando sobre o que aconteceu na Sapucaí, o que fizeram com o presidente Bolsonaro, que tiraram o sarro dele, que colocaram ele como se fosse um palhaço bozo, preso com uma tornozeleira eletrônica, e também meio que usou os evangélicos como conservadores dentro de uma xícara, mas como se fosse uma lata de sardinha. Horrível. Mas foi assim uma coisa que mexeu muito com as pessoas da direita, porque ficou feio, né? Ficou vergonhoso. Agora vocês vão ver o vídeo do Tarcísio de Freitas. Uso parcial e seletivo do poder público, favorecendo aliados, enquanto aplica rigorosamente a lei contra opositores. Nas eleições de 22, o Brasil viu uma postura muito dura em relação ao Bolsonaro, declarado inelegível por abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação durante a reunião com embaixadores que foi realizada em julho de 22 no Palácio do Alvorada, e abuso de poder político e econômico nas comemorações do bicentenário da independência, no 7 de setembro. E nessa ocasião, após o encerramento do desfile cívico-militar, depois das comemorações, ele discursou para as pessoas que ali estavam. Podíamos também lembrar de outros casos, outros fatos, como a proibição de veiculação de documentários, como do Brasil Paralelo, críticos ao seu oponente, hoje presidente da República, o que na época não foi considerada censura prévia, mas proibição de veiculação de conteúdo com caráter eleitoral. E detalhe, achar o documentário era um ato voluntário, individual. O documentário não ia ser veiculado na TV aberta. Perceberam a diferença? Pois bem, se o desfile de ontem não foi propaganda antecipada, o que será então? Por que não haverá o mesmo rigor agora? E não havendo, quanto elásticas serão as interpretações a partir desse momento? No samba enredo havia um refrão com trecho do jingle usado pelo PT em quase todas as campanhas pós-redemocratização. Além disso, menções a bandeiras de campanha do atual governo, com direito à entrada do mandatário na avenida. Lamentavelmente, a sátira, a ironia, a pesquisa histórica, as homenagens e até a crítica, que sempre marcaram os carnavais, deram lugar à propaganda política descarada, ao desrespeito aos evangélicos, ao discurso divisionista. Tá valendo tudo, e nesse vale tudo, quem é que perde? Perde o Brasil. Perde a oportunidade de investigar o motivo da nossa estagnação. Perdem-se oportunidades, uma atrás da outra. Cada vez mais ficamos distantes de estabelecer uma visão consensual acerca do país que queremos. Assim, não conseguimos caminhar na direção do futuro. É o país dos amigos, do patrimonialismo, da captura do orçamento público, da desigualdade não resolvida. Um país que não discute a qualidade da sua liderança, envelhecida, com um processo de substituição muito lento. Que não discute a questão da produtividade, que é tão importante, que não discute a qualidade das suas instituições. Aliás, não há como sermos fortes sem instituições fortes, com um sistema de freios e contrapesos que funcione, com um mercado mais competitivo, que busque a inovação. É necessário ter um bom diagnóstico da história para pensar o futuro, porque temos alguns nichos de excelência aqui e porque tanta coisa ainda assim dá errado. A disfuncionalidade institucional está nos trazendo sérios problemas. Temos uma crise fiscal contratada. E aí? Quem está discutindo isso? O PT vai entrar numa nova disputa presidencial. E aí? Quais as ideias que vão para a mesa? O Estado sob o PT está capturado. Não cuida das pessoas e não constrói as bases para o desenvolvimento consistente. Aliás, todos sentimos falta no desfile de algumas alas. Por exemplo, a ala Os Correios faliram e o Lula não viu. Ou quem sabe, a ala de Pai para Filho, ou De Volta à Cena do Crime, ou quem sabe ainda, a ala dos roubados do INSS. Também faltaram alusões ao Mensalão, ao Petrolão, à Sete Brasil, Rombo do Postales, ao caso Abreu e Lima, à Operação Acrônimo, e por aí vai. O que não falta é escândalo. Um verdadeiro carnaval com o nosso dinheiro. Tá na hora de acordar. Pois então, gente, esse foi o vídeo de hoje que eu quis trazer para vocês aqui, falando sobre o carnaval. Como eu disse para vocês, eu gosto de carnaval, mas eu gosto do carnaval aquele de antigamente, de marchinhas, de trio elétrico, de bloco de rua, sabe? Eu nunca fui num sambódromo assistir desfile de escola de samba. E também não sei se eu gostaria de ir, porque é muita muvuca, muita bagunça, sabe? É muito corre-corre, umas coisas assim, que sei lá,
Tem muita coisa obscena que eu não sei se eu gostaria muito de ver. Não sou contra ninguém que gosta de ver, que gosta de se divertir. Eu acho até que as pessoas têm que se divertir sim, assim como acho que Nicolas Ferreira tinha comentado até, né? Que o carnaval é um folclore, uma tradição muito antiga, né? Que as pessoas gostam de brincar, gostam de se divertir, ser feliz e tudo mais. Só que assim, eu não sei dizer para vocês o porquê foi que esse vereador que desenvolveu, né, esse enredo nessa escola de samba, que é Unidos de Niterói, no Rio de Janeiro, que vocês estão ouvindo falar aí. Não sei por que eles desenvolveram isso daí, não sei se foi realmente o vereador que quis homenagear o Lula, ou se foi o Lula que quis, né, ser homenageado, aproveitando a propaganda eleitoral. Eu sei que está dando muito buchicho, a gente não sabe, né, se de fato vai ter a impugnação, né, da candidatura do Lula à reeleição. Estou ouvindo algumas pessoas até comentando que acho que ele fez de propósito, sabendo ele que ele ia perder para o Flávio Bolsonaro, então ele quis antecipar porque ele não quer perder nada, né, para não dizer que ele fica para trás, então... E alguém mais jovem do que ele, né, ganhou dele, porque ele tem pensamentos mais conservadores, mais antigos, na verdade, não é conservador, é meio antigo, né, tanto que ele gastou muito dinheiro para desenvolver, né, uma imagem melhor dele na internet, porque ele nem da internet ele não era. Ainda ele não é contra, né, porque ele vive reclamando do IA, vive reclamando de internet, que a mulher só anda com celular o tempo todo, conversando, não sei o quê, e que, tipo, não dá bola pro marido, não dá bola para as coisas que deveria fazer, né? Ele pega no pé das mulheres, porque ele sempre foi radical, né? Ele nunca foi essa florzinha que parece que ele é, né, assim, de amor e carinho. Ele não é bem assim. E mesmo porque também ele tem um outro lado machista, que muita gente conhecia ele, sabe muito bem que ele era assim. Acho que continua um pouco, né? Mas aí ele, para poder conseguir ganhar a eleição, ele tem que trazer todo esse pessoal para perto dele, porque senão ele não ganha. Porque antigamente, vocês lembram, né? Que ele tentava mostrar o jeito dele comunista e tal, e ele não ganhava a eleição de jeito nenhum. Foi só depois que o marqueteiro conseguiu mudar a imagem dele, foi que ele conseguiu ganhar. Então, quem for pesquisar a história aí mais para trás, vai descobrir, né? Saber se que eu tô falando é verdade. Ou vai descobrir ou vai se lembrar, né? Quem não sabe vai descobrir. E quem já sabe vai lembrar que ele mudou bastante, mas porque é o marqueteiro que mudou a imagem dele. Mas os pensamentos dele continua do jeito que era antigamente. Machista e tudo mais, né? Mas é isso, vamos ver o que vai acontecer, né, daqui a uns dias. Estão falando que pode dar problema para ele, mas a gente desconfia que não, né? A gente sabe que não vai dar problema. Ele tem todo o pessoal amiguinho dele e que vai sempre passar a mão na cabeça dele por conta de troca de favores, né? Ele não vai ter problema não. Vamos ver, né? Cena dos próximos capítulos. Eu vou colocar agora um pedacinho de um vídeo do cara que tá comentando, né, que ele pode ter feito de propósito, né, para ele ser impugnado mesmo, mas eu duvido. Mas eu vou colocar um pedacinho aqui e vocês vou finalizar o vídeo vocês assistindo o pedacinho desse vídeo. Já vou dar tchau para vocês por aqui. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, se inscreve no canal e volta pro próximo vídeo aqui. Até mais. Eu chego a ter a impressão de que o Lula tem a pretensão de se tornar inelegível. Ele sabe que vai perder. É muito melhor para a esquerda eles se colocarem como vítimas do que a se apresentarem na realidade do que eles são. Porque eles são algozes, eles não são juízes, porque eles não têm capacidade para tanto.